Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso quadro Observatório das Origens. Você já sabe, nós temos aqui semanalmente esse espaço para conversar um pouquinho sobre temas, sobre assuntos que estão aí rolando pela mídia, em artigos acadêmicos também, publicações científicas. A gente seleciona alguns temas e aqui a gente troca umas ideias. A doutora Maura, ela aprofunda a questão. Lembrando que o canal dela tem o mesmo nome, Observatório das Origens, e lá ela, então, expande, aprofunda essas discussões. Tem podcasts bem interessantes. Recentemente, Maura fez um podcast aí, gravou um vídeo, né, com uma live, né, Maura? Foi uma Com live. astrofísico, né? Fala um pouquinho para a gente aí, Maura, o Foi assunto, o que... com o, o professor Marcelo, mestre, né, Marcelo. Ele tem um mestrado em astrofísica e ele, como ele tem essa formação de química, né, e desenvolveu as pesquisas dele buscando traços de vida em outros lugares aí do nosso universo, mas especificamente lá em Vênus, com alguns marcadores, né, algumas assinaturas de vida lá. Inclusive, nem essa parte deu tempo da gente falar na live, porque foi tão legal. E aí a gente vai repetir daqui a algum tempo. Então, se você quiser assistir o bate-papo completo, está no meu Instagram, que é o Maura Eduarda, que está aqui. Ou no Observatório das Origens, do canal do YouTube, tem a live completa lá. Ele é bem didático, foi uma discussão bem legal. Legal, foi bom mesmo. Então aproveita aí, pessoal aí, aproveite e já se inscreva no canal da Maura também, compartilhe os conteúdos, tem coisa muito boa. A Maura é bióloga, doutora em ciências pela USP, e esse quadro aqui é só para a gente dar uma pincelada em alguns assuntos, estimular você a buscar mais conteúdos. A gente sempre deixa aqui na descrição do vídeo os links das matérias que nós comentamos, e aproveitamos também para divulgar aqui o trabalho da Sociedade Criacionista Brasileira. Você pode conhecer os livros, os artigos, os conteúdos que estão lá no site, que é o scb.org.br. E se quiser ler também bons livros sobre ciência e religião, tem os da CPB também, cpb.com.br. Você vai na área de livros ali e procura livros ligados a essa temática de ciência e religião. Muito bem. Doutora Maura selecionou para a gente aí uma matéria da revista Nature e outra do jornal The Guardian. Vamos começar pela Nature, né, Maura? E aí você já vai comentando, vou colocar aqui na tela para os nossos amigos verem, então, do que se trata. Mas pode já começar e comentar esse assunto, Maura. Foi um texto que foi escrito pela Jasmina Wiman. Ela trabalha lá no Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos, e foi um texto meio que em retrospecto, né? Uma comemoração, por assim dizer, dos 20 anos dessa descoberta super importante, essencial, que foram moléculas orgânicas que não estavam mineralizadas, né? Que tem muita gente que chama de tecido mole. É importante a gente dizer que tecido mole em fóssil é encontrado, mas essas moléculas orgânicas que não estão mineralizadas, ou seja, proteína, tecido, que inclusive assim, flexível, né? Dava para ver. Tem uma foto, não sei se dá para ver nesse aí, Michel, som no PDF que eu te mandei, mas tem uma foto que esse é o resumo, ele não está acessível. Mas lá na conversa do WhatsApp eu te mandei um PDF que tem uma foto bem interessante que mostra de fato o tecido, as células, coisas que eles, né, por comparação, ele não tem como ter certeza 100%, né, mas comparando com o que nós temos hoje, são células que lembram osteócito, que são células dos nossos ossos, né, justamente porque esse tecido ele foi encontrado no osso de Tiranossauro Rex, que foi escavado lá no deserto dos Estados Unidos. Agora eu até acabei perdendo onde foi. Mas não sei se foi no Arizona, alguma coisa assim. Mas enfim. E aí, 20 anos depois, né, o texto discute como estamos agora. E aí é muito interessante porque o texto ressalta que essas microestruturas, elas aparentemente contradiziam aquilo que já era bem estabelecido na paleontologia, que é aquela ideia de que os fósseis do Mesozoico, da era Mesozoica, especialmente do Cretáceo, onde foi encontrado esse do Tiranossauro, datam aí de 60
e poucos milhões de anos, né? Então, como é que você tem moléculas orgânicas que ainda estão preservadas depois de tanto tempo, já que é conhecido que essas moléculas não duram muito tempo. O texto fala que, sei lá, talvez proteína dura alguns milhares de anos, centenas de milhares de anos, mas não milhões de anos. E isso acabou causando alguns questionamentos de pessoas que começaram a ter um certo grau de ceticismo, do tipo, será que isso realmente é tecido do dinossauro? Será que isso aí, de repente, não é uma contaminação por causa da ação bacteriana, que a gente chama de biofilme, né? Então, houve ali algum ceticismo, pessoas começaram a questionar, inclusive porque criacionistas começaram a usar isso como uma evidência de que, olha só, as coisas não aconteceram há tanto tempo atrás. Isso pode ser uma evidência de que esses animais foram mortos há muito menos tempo do que imagina-se. E aí muita gente acabou, não, peraí, não pode ser isso aí, porque senão isso acaba dando razão para os criacionistas falarem, né? E aí o que esse texto descobre é que dali para cá foram encontradas evidências similares em vários outros fósseis, né? Em fósseis eu até marquei aqui de ossos fossilizados, casca de ovos, a dentina nos dentes, pele, penas, estruturas, tecido estrutural de invertebrados. Então, esse não foi o único achado. Houve outros achados aí, outras coisas foram achadas e que acabam contribuindo para dar uma robustez para essa evidência de que, olha, existem materiais que não foram mineralizados. E aí começa a se questionar: será que é porque foi há pouco tempo ou porque tem alguma reação química, alguma coisa que acontece ali que é responsável por englobar e embrulhar essas moléculas para que elas fiquem preservadas durante um certo tempo, né? Então, obviamente, a gente sabe que no naturalismo não tem essa questão de pouco tempo. Então, automaticamente eles já excluem, porque para eles não é uma possibilidade. Então, eles partem para as hipóteses de que tem alguma coisa que estava ali que está preservando e que está preservando essas moléculas e esses tecidos. Aí, trabalhando com possibilidades do tipo, será que tinha uma quantidade maior de ferro? Será que tem algum tipo de molécula, de gordura, alguma coisa assim que envolve esses tecidos e que é responsável por preservá-los por mais tempo do que eles levariam para se desintegrar, né? E nesse caminho, a autora ressalta também que foram desenvolvidas novas tecnologias, porque para você explorar coisas novas, talvez você precise de tecnologia que não exista. Então foi desenvolvido mais coisa, né? E também uma outra coisa interessante foi que eles descobriram que tinham proteínas nessas amostras e proteínas num estado que na biologia a gente chama que é a molécula quaternária, ou seja, a molécula da proteína, quando ela é feita, né, ela vem numa estrutura linear. Só que para ela funcionar de fato, a molécula tem que ser dobrada e atingir um estágio terciário ou quaternário quando você tem as moléculas de proteínas todas assim, enroladinhas, né? E aí o que eles fizeram? Eles fizeram um teste com anticorpo. E aí, um anticorpo que, inclusive, eles usam para testar nas aves e tal. E aí, esse anticorpo conseguiu reagir com essas proteínas, ou seja, as moléculas, as proteínas ainda estavam no estágio, tipo assim, funcional, entendeu? Então, isso acabou, de fato, causando alguns questionamentos e ampliando a quantidade de hipóteses que eles queriam explorar, né? Então, a autora ela destaca que isso pode abrir novas possibilidades de estudos interdisciplinares, não só para você descobrir como isso acontece, mas obviamente, a teoria da evolução vai usar isso como sendo, a gente pode construir novas relações filogenéticas, a gente pode extrair mais informação dos fósseis, etc, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode, para finalizar essa parte, Michelson, é tipo assim, olha, a quantidade de evidências que estão aparecendo aí estão dando validade que, de fato, essas amostras
são verídicas, não é contaminação nem nada, e isso aí de fato é de dinossauro. Agora tem aí a questão do tempo, que é o desafio, né? Uhum. Isso me faz lembrar daquele livro A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, acho que até já citamos aqui em algum momento, né? Que o acúmulo Sim. de evidências Um contrárias, paradigma, né? em algum momento, o acúmulo de evidências contrárias a um modelo acaba forçando a mudança do modelo, do paradigma. Agora, resta saber se os pesquisadores evolucionistas, né, uniformitaristas, vão dar o braço a torcer, né? Porque a gente percebe, na verdade, um esforço para salvar o modelo das evidências, né? E deveria ser o contrário, as evidências deveriam forçar o modelo, né, a ser alterado, revisto, ou até abandonado, se for o caso. Então, vamos aguardar, né? Realmente é um momento assim, bem interessante, são evidências bem interessantes. Me lembro também de ter lido e postado até no meu blog criacionismo.com.br, vou deixar aqui na descrição também, se eu lembrar, um artigo sobre o fato de terem encontrado traços de carbono 14 em fósseis de dinossauros, o que seria impossível, já que a gente sabe que, no máximo, né, o carbono 14 poderia datar uma amostra de uns, vai lá, 50, 60 mil anos, não milhões de anos, né? Não, ou seja, uma amostra, um fóssil com supostos milhões de anos, não deveria ter nenhum traço de carbono 14 mais. A menos, é óbvio, que tivesse havido alguma contaminação também, alguma coisa assim. Mas se perceber que não houve, realmente são descobertas e evidências que trazem questionamentos importantes, né, para esse modelo de milhões e milhões de anos. Vamos lá na tela aqui, então, a outra matéria publicada no The Guardian, né? Pode ir já comentando aí, Maura, também esse aí. Pois é, uma matéria que me chamou a atenção, e porque, cara, estão enfiando racismo até na geologia. Aí você pensa assim, gente, geologia é o estudo das rochas, né? Mas aí o que aconteceu? Teve uma pesquisadora, a Catherine Yusuf, que ela fez uma pesquisa, estava fazendo uma pesquisa e encontrou uns registros e que ela começou a ver que poderia haver um certo tipo de bias ou tendência na geologia no fato de que diz aqui, né, que até mesmo as rochas foram corrompidas em esquemas de supremacistas brancos. Então, o que ela diz é que as pessoas que construíram a geologia, e olha que ela não poupa nem Darwin, tá? Mas aí tem o Charles Lyell e tal, que inclusive falando que a geologia é mais antiga do que a biologia, né? E ela fala, o Charles Darwin realmente estudou a geologia. A geologia foi a disciplina na qual a raça foi historicamente feita tanto como um conjunto de ideias, quanto como uma transformação material da Terra que foi racializada. Então ela junta essa questão do racismo, do colonialismo, à forma como essa geologia ela foi construída, essa questão dos estratos da rocha, dessa questão da hierarquia, né? E dizendo que os escravos, eles, né, os povos escravizados aí, eles foram usados, então, pelos coloniadores, por esses homens que eram racistas, que estruturaram a geologia. Aí ela diz aqui, ó, naquela época, a geologia era sobre olhar para os corpos das pessoas e tentar colocá-los no tempo. Por quê? Porque a percepção, e obviamente isso tem influência pura e simples da teoria evolutiva, as pessoas viam os povos escravizados, né, os negros, os indígenas, como sendo raças transicionais até você chegar no ápice, que é o homem branco, né, na supremacia branca. E é por isso que ela diz que a mesma forma que eles olhavam, enxergavam essas pessoas, eles transportaram isso para a geologia, né? No estudo dos fósseis. Daí conta a história também de uma mulher negra que foi levada para a Inglaterra para ser exposta, porque infelizmente
objetificaram as pessoas, como se foram algo ou um animal que deveria ficar exposto, né? Porque, veja, europeu nunca tinha visto gente negra na vida, então eles levavam as pessoas da África e colocavam essas pessoas em halls, em salões expostas, para que essas pessoas ficassem ali, para que elas pudessem ver a cor da pele, as diferenças na anatomia. Inclusive, tem até uma história aqui de que o paleontólogo, o Cuvier, que a gente sabe que tem tá por trás da ideia do catastrofismo lá do século XIX, que ele viu essa mulher e ele pediu para que essa mulher tirasse as roupas porque ele queria ver os órgãos genitais dessa mulher, porque a ideia deles era o seguinte: se esses povos negros e indígenas eram as formas transicionais para você chegar no ápice do homem branco, então era esperado que esses homens tivessem genitais maiores, que os brancos provavelmente tinham menores. Então, tipo assim, veio diminuindo, entendeu? Então, obviamente, essa mulher não permitiu que isso acontecesse e tal. Mas, assim, são episódios tristes, né? Que, infelizmente, precisam ser discutidos, mas eu não sei se, no caso, Michelson, isso se aplica à geologia, entende? Eu acho que tem até um geólogos aqui da Universidade College London, o Graham Shields, que é cético em relação a essa questão da ligação entre os estratos que a gente vê na geologia e o racismo, que seria também a construção desses estratos hierárquicos em que os negros, indígenas e tal, são inferiores aos brancos, né? E ele fala assim, que sem a teoria da evolução, não consigo ver como eles teriam pensado em estratos num sentido evolucionário, né? Então, assim, quando você tira a teoria evolucionária, você não consegue ver essa separação. Olha que interessante. Quem coloca esse olhar é a teoria evolutiva, né? E o Graham Shields fala isso. Aí tem outros pesquisadores que também são céticos, outros que apoiam, enfim. Eu fiquei surpresa, só para finalizar essa minha parte, realmente, de você juntar os dois. E aí eu fico em dúvida se isso é uma forçação de alguém que está imerso nessa cultura woke, né? Tipo, de tentar encaixar tudo, ou se isso pode ter um fundo de verdade. É um questionamento, assim, que eu faço. Maura, você usou a palavra que eu ia usar também. Para mim é forçação de barra, né? É você impor uma ideologia àquilo que você observa, né? A sua lente está contaminada. Bem, curiosamente eu estou fazendo uma pesquisa para uma tese sobre a produção bibliográfica de Guilherme Stein Jr., que é o pioneiro do criacionismo no Brasil. Por sinal, foi o primeiro adventista batizado no Brasil lá no século XIX, no fim do século XIX. E o interessante, Mauro, é que o Guilherme Stein, ele passou algumas semanas pesquisando ali entre os índios do Araguaia, especialmente as tribos Carajás, né? Ele teve autorização lá do Cândido Rondon e tudo mais, porque viu que era um trabalho importante. Qual era o interesse do Guilherme? Ele estava pesquisando sobre o monogenismo genético ainda não, porque naquele tempo ainda tudo era muito incipiente, né? Mas o monogenismo, digamos, racial, religioso e linguístico, porque ele percebia que havia como demonstrar um tronco comum para os idiomas e para as religiões. O interessante, Mauro, é que eu estava lendo um livro sobre essa questão das raças, né? E a autora, que não é cristã, não é criacionista, nada disso, mas ela era historiadora, né? E ela mostra assim que havia duas formas de entender essa questão racial naqueles tempos, do fim do século XIX, começo do século XX, que eram a forma influenciada pela Revolução Francesa, que tinha aqueles ideais humanistas de igualdade, fraternidade, etc., que via todos como sendo humanos, né? E havia já uma concepção que estava crescendo e acabou se tornando dominante, que é a evolucionista ou darwinista, que vê as etnias, né? Eu não gosto de usar essa expressão raça, porque para mim só existe uma raça, a raça humana, que não existe, né? Que vê os troncos, assim, digamos, como sendo alguns superiores e outros inferiores. O interessante é que, apesar dessa preponderância aí da visão evolucionista, o Guilherme Stein, porque era criacionista, ele não via dessa forma. Para ele, ele era um humanista verdadeiro, né? Não, digamos assim, um humanista filosófico, né? Que vê as etnias como sendo todas oriundas de um mesmo casal, né? São todos parte de uma raça, a raça humana.
Então, a visão que você tem, obviamente, ela interfere, sim, na forma como você observa as coisas, nas conclusões às quais você chega quando observa essas coisas, né? Se você tem uma visão criacionista ou uma visão woke, evolucionista, marxista, enfim, você vai ter conclusões bem diferentes. E essa pesquisa aí a respeito do Guilherme Stein, a visão dele sobre os indígenas é bem interessante, né? Dá para comparar com a visão antropológica daquela época e perceber como o criacionismo faz diferença, assim, na forma como você enxerga a realidade. E você vê que não é coisa nossa. A gente viu textualmente o pesquisador citando que não vê essa diferença quando você tira a ótica evolucionista, né? Então, não é coisa da nossa cabeça. É verdade. Bom, aqui está a nossa provocaçãozinha, né, Maura? Que as pessoas procurem mais informações, leiam mais, Para pensar. livros para pensar, né? Pensar um pouquinho fora da caixa aí, né? Livros criacionistas, apologéticos, tem bastante coisa aí no meu canal, melhor dizendo, no meu blog, criacionismo.com.br, lá no lado direito tem um bannerzinho, assim, uma fotinho ali, dizendo assim, livros que você precisa ler. Eu fiz uma seleção ali de uns 15 ou 20 livros, não lembro agora, sobre essas questões aí de apologética, de criacionismo, ciência e religião. É importante, né? Antes de, quem sabe, descartar, como dizia Blaise Pascal, né? Antes de descartar uma ideia, conhecer bem o que você está descartando, para de repente não jogar fora uma coisa que é preciosa, né? Então, ficamos por aqui. Maura, mais uma vez, muito obrigado aí por sua disponibilidade, né? Estamos aqui no nosso intervalo de almoço, né? Correndo com as nossas coisas, mas não podemos deixar de... Oi? Barriga roncando. A minha também. Então, vamos almoçar, né? E fica aqui o nosso convite para que você continue acompanhando o nosso quadro Observatório das Origens, o canal da Maura, o meu canal também, se inscreva, compartilhe esses conteúdos e esperamos que estejam sendo, né, uma bênção para você. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.